pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um podcast Direto e Reto. Hoje com um grande amigo, um amigo que a vida me deu, um amigo que, antes de começar a entrevistar ele, quero falar um pouquinho dele. É uma pessoa que tem um carinho muito grande, uma pessoa que eu convivi há 4 anos atrás de forma direta, né, Matheus? Seja bem-vindo, obrigado. Hoje nós vamos falar com o Matheus Celano aqui no podcast. Eu fiquei incumbido da responsabilidade, sabe? Foi uma responsabilidade muito legal. Em 2020, começou a campanha política, nosso candidato era Eduardo Cursino e a nossa vice era a doutora Rosa Ebran. Doutora Rosa, todo mundo tinha medo dela, que é uma pessoa muito séria. Doutora Rosa Celano, nossa, ela briga comigo. Meu Deus, e não pode chamar de senhora, tá? E olha, só eu sei que eu passei com ela. Muitos xingos. Enfim, e todo mundo queria trabalhar com o Eduardo era o candidato, que não sei o que. Aí o Júnior Ortiz, Carlinhos, vem cá, vamos conversar um pouquinho. Eu falei, vamos. Vou te passar uma missão que eu quero que você cuide da mesma maneira que você cuidou de todas as coisas que você fez pra mim. Eu falei, nossa, Júnior, o que aconteceu, né? Nesse momento agora, numa campanha política. Sim, você vai pra rua o tempo todo com a doutora Rosa. Eu falei, nossa, Júnior, que legal, um maior prazer. Tranquilo, imagina. Missão dada, missão cumprida, vamos pra cima, né? E todo mundo tinha medo da doutora Rosa, né? Brava, fechada, mas mal sabiam, né? Aí nós convivemos aquele tempo de campanha, aquele momento de pandemia, eu ia buscá-la, levava para fazer toda a parte de rua, andava com ela nas ruas, andamos mais de 100 quilômetros a campanha toda, nós marcamos no GPS do relógio, eu me recordo certinho. E ali a gente foi conhecendo a pessoa que ela é, a pessoa maravilhosa que ela o amor que ela se dedica para a saúde, né, que ela se dedicou para a saúde de Taubaté naquele momento como gestora do hospital não, da Secretaria de Saúde, junto com o seu pai, que foi secretário de saúde, foram pessoas fenomenais que deixaram um legado. Então, Matheus, essa breve apresentação, quero agradecer você do fundo do meu coração. Obrigado por aceitar o nosso convite para a gente falar de saúde pública hoje. Seja bem-vindo e gostaria que você falasse um pouquinho de você aí. Queria Fique à primeiro vontade. agradecer o convite, né? Você é um amigo muito especial. Eu Eu que fiquei muito agradeço. feliz de ter te conhecido na campanha de 2020. Acho que foi um Foi muito prazer a bom mesmo. gente poder andar bastante pela cidade, no sol, na chuva, de manhã, de tarde, de Com 2 noite. Então, máscaras. com a máscara, tinha Foi. pandemia na época, então era Foi um muito difícil. momento Uma campanha muito diferente. difícil. Verdade. Mas foi uma surpresa muito interessante, muito grata poder ter te conhecido e ter feito uma amizade que dura até hoje, aí depois de Amém. É 4 recíproco anos. verdadeiro. Sempre nos falando por mensagem, por telefone, né? Mas que legal, Matheus. Conta um pouquinho da sua trajetória na área da saúde. O que te levou para essa área? Claro que deve ter se espelhado aos seus pais, né? Mas conta pra gente. Acho que primeiro, quando eu era mais novo, assim, eu nunca tive a ideia de ser médico. No ensino médio, assim, que foi o período em que eu comecei a pensar um pouco mais na medicina. Aí fui para medicina, fiz medicina na Universidade de São Paulo, né? Agora estou fazendo residência em psiquiatria. Eu acredito que sempre gostei muito da área de saúde pública, também um pouco espelhado pelos meus pais também. Perfeito. Então, Boas referências, né? hoje eu tô caminhando por essa área da psiquiatria, Que da legal. saúde pública também. A ideia é fazer mestrado e doutorado nisso, em medicina preventiva, Sensacional. em E é uma área muito política pública. interessante, né? Ainda Isso. mais hoje, no momento pós-pandemia que nós vivemos, né? As pessoas com saúde mental um pouco mais, como é que pode se dizer? Um pouco mais debilitada, né? Passando por um momento tão difícil, né? E eu acho que você hoje, atendendo as pessoas, você deve ter percebido algo pós-pandemia, né? Algo diferente. Acho que os transtornos mentais ficaram mais falados, né? Antigamente, no século passado, existia um estigma muito grande em relação até a se falar em transtorno mental, né? As pessoas não gostavam nem de tocar nesse assunto porque Sim, parecia algo que não deveria ser falado, né? Igual o Voldemort do Harry Potter, né? Que tem verdade. essa brincadeira no filme. Hoje em dia, o estigma está diminuindo um pouco porque a consciência das pessoas de falar sobre esses transtornos está aumentando. Por outro lado, acho que tem alguns contextos sociais, como a pandemia, que propiciaram o aumento da prevalência de transtornos mentais, né? Então, hoje em dia, a psiquiatria, a saúde mental é um tema que está muito em voga, tanto na parte de consultório, para se Uhum. escolher uma carreira médica, quanto na saúde pública também. É um tema que precisa ser abordado e que é muito pouco abordado em geral pelas candidaturas, né? Pela política, talvez porque tem esse estigma e aí os candidatos ficam até um pouco com receio de tocar nesse Preocupado de falar assunto, um sobre pouco isso, né? preocupado de falar sobre isso, mas é um tema que precisa ser enfrentado e que precisa ter propostas e ações
eficientes para poder cuidar das pessoas que têm transtornos mentais também. Perfeito, é legal. E para mim sempre foi uma dificuldade, né? Há um exemplo disso. Sempre fui muito ansioso, muito inseguro em determinadas situações e ela sempre me pediu para me procurar ajuda e eu sempre achava que não precisava, né? Então, a partir do momento, primeiro nós nos consultamos com um psicólogo, depois do psicólogo nós nos consultamos com um psiquiatra, aí tudo mudou, né? Nossa visão muda, a gente vê o quanto ajuda, o quanto nos torna mais seguro, o quanto nos torna mais forte. Eu ainda preciso de algumas coisas, né? Ó, e estou procurando ajuda nesse sentido para que eu possa ser um ser humano cada vez melhor, né? Mas, Matheus, vamos lá. Claro, É só para pegar o gancho do que o Matheus falou. claro. Você falou que você pretende seguir mestrado, doutorado na área de preventiva, né? Uhum. A saúde mental, ela é a base da promoção da saúde pública? Assim, a promoção da saúde pública é um dos tipos de prevenção primária, né? Então, promoção de saúde pública é basicamente estimular uma qualidade de vida mais saudável, atividade física, cessação de tabagismo, cessação de uso de substância, uma dieta mais adequada, cuidar da saúde mental também de forma preventiva. Então, a promoção de saúde, ela é um tipo de prevenção em que você ainda não tem o transtorno ou a doença. Entendi. Então, quando você cuida da saúde mental, no sentido de se exercitar, no sentido de fazer uma terapia sem ter já um diagnóstico estabelecido, aí é um tipo de promoção de saúde também. E existe isso hoje no setor público? Existe dentro das unidades básicas de saúde grupos de cuidado, de estímulo à atividade física, de estímulo à cessação de uso de substância, de dieta. Em escola você tem horta, por exemplo, trabalho com horta, né, Entendi. que também é um tipo de atividade de promoção de saúde, mas realmente é algo que geralmente não é prioridade do serviço público, né? Quando a gente fala de, ainda mais em campanha, a prioridade que parece ser colocada, parece ser posta na discussão pública é a atenção secundária ou terciária, né? O sistema de saúde é dividido em níveis de atenção, Sim. em atenção primária, secundária, terciária e quaternária. Os hospitais estão ali na atenção terciária e atenção quaternária. E é mais interessante você dizer para a população que você vai realmente só construir um hospital, ou só construir uma unidade de especialidades, quando o centro do sistema de saúde é a atenção primária, né? E a atenção primária porque é ali que vai estar todo o foco na promoção e na prevenção. Então, acho que faz sentido aí com o que você falou. Sim. Aliás, a Alice eu conheci na Unital, né? Quando Sim. a gente estava montando o cursinho popular, foi o primeiro contato que eu tive com a Alice, eu nem sabia que ela era sua esposa. depois Ah, que fui- legal. Mas fui eu acho que descobrir. você nem conhecia ainda o Carlinhos. Não conheci o Carlinhos, eu Porque conheci foi só em você. 2018, se não me engano. Acho que foi em 2019. 2019 que a gente começou a montar acho que é um assunto interessante também, né? Só pra deixar, Claro, já nós que é um vamos falar, nós espaço, vamos tocar nesse assunto, tocar claro, nesse fica à assunto. vontade. A gente depois toca. Não, não, pode Não, falar, pode fica, já falar. pega o gancho e vai. Não, eu sempre fui muito interessado em educação, né? Uhum. Comecei a dar aula, eu tinha 16 anos. Eu sempre gostei quando eu era mais novo, também tinha 12, 13. Eu geralmente dava aula para alguns colegas, ajudava. Que Eu sempre legal. gostei muito dessa questão didática, de ensino. E aí eu tive algumas influências muito positivas na época do ensino médio. Tive um professor que me mostrou a existência de um cursinho popular lá em São José dos Campos, né? Que é o Uhum. CASD, que é o cursinho popular do ITA, que nasceu dentro do Centro Acadêmico Santos Dumont e depois se tornou uma ONG, né, um braço, e foi se desmembrando até virar uma organização externa, né? E que hoje é muito forte, atende mais de 600 pessoas por ano. Sensacional. Depois eu conheci, quando eu estava fazendo faculdade também na USP, lá tem um cursinho popular muito grande, que é o Med Ensina, e só na Grande São Paulo são mais de 60 cursos populares. O que é o curso popular? É um cursinho, nos moldes de um cursinho pré-vestibular, como tem muitos privados aqui em Taubaté, a gente conhece vários, né? Uhum. Só que o cursinho popular, ele é um curso pré-vestibular gratuito. Então ele tem a função de ajudar pessoas que não podem pagar para fazer curso pré-vestibular, para fazer o cursinho, para se preparar para o vestibular, e você oferece esse ensino de graça para essas pessoas que estão em situação de vulnerabilidade social, que são provenientes de escola pública, para que eles tenham um preparo e um ensino adequado para prestar o Enem, outros vestibulares e entrarem numa faculdade. A gente sabe Perfeito. que você fazer uma faculdade muda muito
a renda que você vai ter no futuro. Sim. Ou seja, o fato de fazer uma faculdade, fazer uma graduação, se formar no ensino superior, pode ser um divisor de águas na vida de uma pessoa, né? Pode ser um fato que transforma a realidade de uma pessoa. Sem Então, eu sombra de acredito, dúvidas. eu tenho essa pauta que para mim é muito importante, muito forte, na minha consciência de que é necessário se investir na acessibilidade à educação de ensino superior. Eu acho que isso é algo que o serviço público precisa investir também. Sem E o sombra de dúvidas. cursinho é um projeto voluntário que é vinculado ao Departamento de Medicina aqui da Unital. E eu conheci a Alice nesse processo da gente fundar o cursinho, né? Um projeto de extensão lá do departamento. E ele funciona até hoje. É um Que legal, cursinho isso que eu ia gratuito. perguntar, Tá tá funcionando. funcionando. Hoje eu tô como conselheiro, né? Ajudando nas questões administrativas, burocráticas, mas hoje são os alunos da Faculdade de Medicina lá da Unital que tocam o projeto. Que sensacional, Matheus. E até pegando um gancho da sua fala, né? Quando a gente fala para incursão da pessoa junto ao nível superior, né? Nós discutimos aquele projeto do ProUni Municipal, que é um projeto da nossa autoria aí, se Deus assim permitir. Já conversei com o Júnior, se Deus também coroar ele como nosso prefeito, que eu acho que vai ser o nosso prefeito. Estamos trabalhando para isso, estamos trabalhando fortemente para isso, para eleger ele prefeito, me eleger vereador. Então, assim, a intenção é facilitar, dar situação concreta para que as pessoas consigam, né? O ProUni Municipal, eu acho que é um caminho que, no meu ponto de vista, é muito interessante, porque, como eu falei anteriormente, né? 35% Universidade de Taubaté, 35% Prefeitura Municipal e o aluno paga com 30% e contrapartida para serviço público. Determinada hora vai lá para serviço público, para a Prefeitura ou para a própria Unital, e a Unital diminui a sua inadimplência, consegue receber 70% de todo o valor da mensalidade em sua totalidade, né, recebendo de forma direta dentro dos cofres da universidade, diminuindo a inadimplência. Então já existia um estudo. Aí mantém a sustentabilidade financeira da universidade, que é importante, né? Justamente. Acho que para complementar essa questão da ProUni municipal, né, a gente não citou isso, mas o Júnior me convidou juntamente com a Patrícia, que sempre é responsável pelo plano de governo, né, Sim, para ser um dos editores do professora plano de Patrícia, um governo. grande abraço, professora A Patrícia, uma Patrícia pessoa é sensacional. excepcional, Uma eu gosto inteligência muito ímpar, dela. né? Ela é uma acadêmica, uma É pessoa uma... muito inteligente, muito gostoso de trabalhar. Sim. Então eu tive essa oportunidade dessa vez. Em 2020 também ajudei, mas mais Uhum. né, olhando, tentando achar exemplos de fora. Dessa vez realmente eu pude participar da elaboração, da construção do plano. Não só na saúde, mas principalmente também na área da educação. Então a gente tem algumas propostas muito interessantes, né, no plano de governo do Júnior em relação à acessibilidade para o ensino superior. Perfeito. A primeira delas é a retomada do ensino médio municipal, que é Uhum. uma bandeira do Júnior super importante. Enfim, a gente sabe que a atual administração praticamente desmantelou o ensino médio Acabou com tudo. municipal, Sim. que era uma ferramenta muito interessante para diminuir a evasão escolar. Só fazendo um adendo aí. E agora entendeu que foi um erro, né? Agora quer voltar, né? Agora tá falando que É, vai época de voltar, que eleição, vai né, Carlinhos? fazer. Época de eleição. Justamente, Matheus. Mas enfim, Justamente. o ensino médio municipal ele tinha um IDEB maior do que o estadual. Sim. Era um sucesso, né? Taubaté fazia mais do que a Constituição exige, né? Eram referências, né? A gente era referência. Então tinha o Ezequiel, tinha o Marlene Miranda, tinha o Monjolinho, tinha o SEDES, tinha o Esplanada Santa Terezinha. Eram 5 Uhum. unidades de ensino municipal. E no plano de governo do Eduardo em 2020, a ideia era aumentar. Uhum. Se eu não me engano, Me eram mais recordo. 4 unidades de ensino médio municipal. Uhum. Então a primeira é a retomada do ensino médio municipal para que a gente diminua a evasão escolar, coloque o aluno de novo na escola, isso diminui criminalidade, aumenta a segurança da cidade. Sim. Segundo ponto, Carlinhos, é estimular projetos sociais de curso popular. Porque que a gente precisa? Quando eu fui muito em escolas municipais, escolas estaduais, todas públicas, né? Sim. E o aluno que está ali no terceiro ano, ele não acredita que é possível fazer faculdade muitas vezes. Então a gente precisa incultar na mentalidade do aluno de escola pública que ele pode perseguir o sonho de fazer uma faculdade, Perfeito. que ele tem a oportunidade e que a prefeitura vai apoiar projetos voluntários, projetos que são ONGs, todo tipo de curso popular, de curso pré-vestibular, que incentive, que ofereça uma educação para que o aluno se prepare para fazer o Enem, para fazer um vestibular. Porque os vestibulares hoje são muito concorridos, então o Sim. aluno precisa ser preparado para isso. Então, quando a prefeitura coloca isso no seu programa, de dizer para o aluno que é possível, de incentivar o aluno a fazer uma faculdade e de estimular a existência de cursos populares, isso ajuda realmente a fechar um ciclo
de possibilitar para esse aluno que ele possa ingressar numa universidade. E Perfeito. aí o que acontece? O aluno passando, Carlinhos, o que a gente percebia também no projeto do cursinho, né? Que eram alunos que vinham de situações de vulnerabilidade, com dificuldade Uhum. financeira, que muitas vezes tinham que trabalhar, né, para sustentar a família. A gente percebia que, por exemplo, se era um aluno que passava aqui na Unital, muitas vezes ele não tinha condição de arcar com os custos. E aí Uhum. tem o CIMUB, né, que a Sim. gente tem, que existe aqui no município, que foi Sim. uma ideia do pai do Júnior Sim, também, né? sim. Mas tem a sua proposta super interessante do ProUni Municipal, que É, o- ajudaria a permitir que esse aluno pudesse estudar na Unital. Justamente. Agora, por exemplo, se o aluno passa numa universidade federal, então tem que ir para Cuiabá, por exemplo, Sim. a Universidade do Mato Grosso, né? Qual que é a possibilidade desse aluno se deslocar, conseguir morar naquele Se local, estabilizar naquele que é o local. que a gente chama de permanência estudantil? Se sustentar. Então, exatamente, se sustentar lá, Sim. porque mesmo sendo uma universidade pública, se ele passa numa cidade que não é a cidade de origem, ele precisa, né, Sim. custear Sim, toda sim. a O vida, custo também é alto, né? a moradia, né, o transporte, Sim. a alimentação. Então, a gente tem um projeto que é o CIMUP, que é o Sistema Municipal de Permanência Estudantil, que é baseado ali no CIMUB mesmo, para fazer com que a prefeitura custeie alunos que passem em faculdades estaduais e faculdades federais, alunos provenientes de escola pública, e a prefeitura dá um valor para ajudar no custo de vida Sensacional. desses alunos que tiverem que morar em alguma outra cidade. Alunos Sensacional. estão provenientes da rede pública, da Uhum. prefeitura, seja da rede estadual ou da rede municipal, passa numa universidade federal ou estadual, a prefeitura ajuda Um auxílio. com um auxílio, que é o Sistema Municipal de Bolsa de Permanência Estudantil. Olha, Matheus, pra você ver como o Taubaté tá bem atrasado, né? Quando nós fomos pesquisar, estudar um pouco sobre o ProUni Municipal, eu tive na cidade de Jaguariúna, ali do lado de Campinas. Nós tínhamos um acesso muito bom, né? Com o prefeito, à época era o Tarcísio Chavegato, e um vereador, que hoje vai ser o prefeito lá, também tá bem nas pesquisas. Eu acredito piamente que ele vai ser eleito lá, que é o Davi. Davi Neto, né? É um cara jovem, com uma cabeça super pra frente, um cara inteligentíssimo. Falou, Carlinhos, vem cá, eu te ajudo. O que você precisa? Eu preciso levar o programa municipal pra Taubaté. Eu te ajudo. Fiz parte desse projeto. Parte do projeto foi feito pelo meu gabinete. Então vamos sentar, vamos conversar. Fui por várias reuniões, sentei, conversei. E já existia na prefeitura de Jaguariúna, né, esse auxílio para os alunos que estudavam fora. Então só não me recordo se eram faculdades federais, mas eles recebiam um certo auxílio. Tinha ônibus também que ficava à disposição, né? Eu usei ônibus. É. A gente tinha ônibus para todas as faculdades de Campinas e região, assim, Limeira, mais a galera ia para Campinas. É que é mais porque tem a concentrado, PUC, é a grande, Anhanguera, aham. a Unicamp, mas saía um ônibus de manhã para quem fazia integral, voltava, e um ônibus à noite que ia cada um para um canto, assim. Então a gente ia de fretado mesmo da prefeitura para a faculdade, todo mundo se encontrava no ponto de ônibus e a gente ia no fretado da prefeitura. É o estímulo à educação, a acessibilidade à educação, né? É o que precisa. Não afastar, né? Acabar com as escolas municipais, com o ensino municipal, agora que está no momento aí de campanha. Não, nós vamos voltar, é interessante. A gente vai voltar. Meu, por que acabou? Para que fazer isso, né? Então, assim, o intuito nosso é trazer as pessoas para dentro, de fato. E o próprio ProUni Municipal, nós temos por esse intuito. Então, assim, quando eu conversei, na época, a secretária de Finanças era a Dona Odila, nós falamos muito sobre isso. Então, tive por várias vezes, coisa de mais de 20 reuniões com ela para a gente chegar a arredondar o projeto, deixar nas características, nas necessidades da prefeitura, como a prefeitura poderia aportar, né? E, em contrapartida, sentaram com a universidade ao mesmo tempo, adequando os textos para que... Para achar um equilíbrio, né? Não, perfeito, chegamos lá, infelizmente, aí eu saí, eu estava como chefe de gabinete na Câmara, eu saí, fui convidado para assumir a Defesa Civil, eu vim para a Defesa Civil e uma pena esse projeto acabou. Mas tem oportunidade agora. Vai ter, nos próximos 4 anos. projeto de autoria nossa, agora a gente vai concretizar, se Deus assim permitir. Estamos trabalhando fortemente para isso acontecer. E você, evidentemente, na Câmara de Vereadores, vai ter a possibilidade de pautar esse projeto também, de Sem sombra de dúvidas. ser ali um defensor ativo desse Sim, projeto do não tenha ProUni dúvida. Municipal. Por isso que a gente precisa eleger bons vereadores, como eu espero que você seja, né, Carlos? Amém, assim seja. Será sem medir esforços. Esse projeto nosso é sem medir os esforços. Matheus, vamos lá. Na sua opinião, os maiores desafios enfrentados pela saúde pública hoje em Taubaté. Na sua opinião.
Minha opinião é a seguinte: a saúde pública enfrenta um problema que é o problema da prefeitura em geral, que é um desequilíbrio completo da sustentabilidade financeira, da equação financeira da cidade. Sim. Então, o que aconteceu foi que no final de 2021, o número de cargos comissionados aumentou enormemente, Sim. né, de uma Inflou, forma né? A folha de pagamento da completamente prefeitura. inflou a folha de pagamento, a prefeitura perdeu a capacidade de investimento, Perfeito. inchou, né, o número de cargos, inchou a folha de pagamento, e aí você perdeu a capacidade de investir em todas as áreas prioritárias da prefeitura, Seja saúde, na seja educação, na educação. saúde, e Justamente. isso fez com que, por exemplo, o hospital municipal deixasse de ser pago. Isso fez o que Uhum. demorasse para colocar o salário de muitos profissionais em UPAs, por exemplo, que a gente sabe que aconteceu também nos últimos anos. Sim. E de uma forma geral, houve um desmantelamento de praticamente sem número de políticas públicas dentro da Secretaria de Saúde, né? Sim. Então, a gente vê que foi um desgoverno, realmente um governo muito incompetente, sem preparo, que acabou com praticamente todas as boas políticas públicas no Sim. município. Essa Então, seria a próxima pergunta. como o Júnior falou, o Júnior vem falando muito bem, né, com muita propriedade, houve um retrocesso nos últimos 4 anos. Sim. Não é que Taubaté parou só no tempo, houve um retrocesso. Muito do que foi Justamente. feito até 2020, de 2013 a 2020, foi perdido nesses últimos 4 anos e a gente precisa, na verdade, identificar quais são os principais problemas, e a gente pode ir falando de cada um deles a seguir, mas além de identificar os problemas, ouvindo a população, ouvindo os relatos subjetivos e vendo os dados objetivos, a gente precisa pensar em propostas e soluções. Sim. E é essa a função de se fazer um plano de governo, né? Ouvir as pessoas, escutar quais são as principais demandas, Perfeito. olhar os dados objetivos, os dados dos indicadores e a partir disso construir soluções. E como que se constrói soluções? Evidentemente, você pode ter a criatividade, né, de Sim. pensar numa boa ideia. Mas basicamente a gente olha exemplos de fora. O que foi feito em outras cidades Perfeito. e a gente, puxa que interessante, ou o que foi feito por nós próprios antes, né? Pela Uhum. própria gestão que está propondo voltar agora. O que foi feito em 2012, 2020? Vamos voltar isso aqui que foi bom. Sim. Mas, por exemplo, Florianópolis está fazendo alguma coisa interessante, Santos está fazendo alguma coisa interessante, Perfeito. Porto Alegre está fazendo alguma coisa Vamos buscar interessante. ideias. Vamos fazer o Ctrl+C e Ctrl+V e adaptar para a realidade de Taubaté. Então é Justamente. basicamente assim que se faz o plano de governo. Sensacional. A nossa próxima pergunta, eu fiz algumas pautas aqui para não esquecer, eu anotei. Seria: quais são as principais políticas públicas que você acredita essenciais para melhorar a qualidade de saúde? Vamos dividir um pouco então. Sim. Primeiro, falar sobre atenção básica. Eu acho que é muito importante se situar a atenção básica como centro de um sistema de saúde. Uhum. O sistema de saúde, ele é centrado na atenção básica. E a atenção básica, qual que é o modelo defendido hoje pelo Ministério da Saúde? A estratégia da saúde da família. Sim. Por que a estratégia da saúde da família é interessante e é tão importante? Porque além de ter um médico, um enfermeiro, técnico, a estratégia de saúde da família, ela tem o agente comunitário de saúde. Uhum. O agente comunitário de saúde é uma pessoa que mora naquele bairro onde está localizado a ASF. Então, se a ASF é do Santa Teresa, o agente comunitário de saúde tem que morar ali no Santa Teresa. E se ele mora no Santa Teresa, ele conhece as vicissitudes, ele conhece as especificidades, as particularidades do bairro. E aí ele pode ajudar a construir e desenhar todos os programas, as ações que são feitas pela Estratégia de Saúde da Família para promoção, para prevenção de saúde. Sim. Então ele faz a integração e a interlocução entre toda a equipe médica, de enfermagem, de terapia ocupacional, de psicologia e a população que ali vive. Então ele é o elo entre o sistema de saúde e a população. Perfeito. Então, qual que é hoje a cobertura de ISF aqui em Taubaté? Mais ou menos uns 35%. Uma das ideias é a gente dobrar isso para uns 70%, 75% da cobertura de ISF, ou seja, transformar o que é hoje o BS ou PAMO, né, que Uhum. existe aqui em Taubaté essa multiplicidade de tipos de atenção básica, alguns são ISF, alguns são unidades básicas de saúde tradicionais e outras são PAMOs, os PAMOs foram criados pelo pai do Júnior também, Sim. né, pelo professor Bernardo, e a gente tem a ideia de transformar muitas dessas unidades para a estratégia da saúde da família, que é hoje o modelo mais defendido pelo Ministério da Saúde, pelo SUS, né? Então essa é uma delas. Perfeito. A segunda é
é que a gente tenha um fortalecimento das UBSs+. Então, a UBS+, é também uma especificidade aqui de Taubaté, que são unidades de saúde. Por que que tem o mais? Porque elas têm especialistas. Elas fazem mais do que a unidade tradicional. Então, tem o Perfeito. cardiologista, tem o pediatra, tem o ginecologista, tem outros especialistas. Uhum. Então, a ideia em cada uma dessas UBSs+, é a gente colocar um núcleo do idoso, porque Taubaté tem 18% de idosos e a gente Sim. sabe que está acontecendo a inversão de pirâmide etária. A pirâmide etária que antes tinha uma base muito larga, hoje está ficando mais Estreitando. achatada, Aham. estreitando, e você está tendo cada vez mais, pelo aumento de expectativa de vida, pela melhoria da qualidade de vida, você está aumentando a população idosa. Então, você precisa cuidar dos idosos. Cada UBS mais vai ter um núcleo do idoso para coordenar todas as políticas de promoção de qualidade de vida e de prevenção dos idosos. Hoje eu estava no Conjunto Pace e tinha uma senhora que falou que usa muito a academia ao ar livre. Então esse é Uhum. um exemplo, né, de você realmente construir políticas públicas dentro de cada uma das UBSs+, e aí dentro de cada uma das estratégias da saúde da família, das unidades básicas de saúde, para estimular a população a fazer uma caminhada, a fazer uma prática de zumba, a ir numa academia ao ar livre. E aí eu vejo também uma questão interessante. Muitos candidatos defendem que você precisa centralizar a política de saúde. Então, por exemplo, ter uma só central de cuidado ao idoso. Isso é ruim. Você precisa descentralizar as políticas de saúde. O Ministério da Saúde, o SUS, uma das prerrogativas é a descentralização. Você precisa facilitar que o usuário possa ir até o sistema de saúde. Então você não tem que ter Perfeito. um só centro do idoso. Você tem que cada ESF, no seu bairro específico de origem, articular políticas para o idoso. E aí em cada UBS+, que são 6 na cidade e tem no plano de governo a ideia de se construir mais uma, Aham. né? Cada UBS+, ir coordenando a partir de um núcleo do idoso em relação àquele território. Tá? Então essa é a primeira questão de atenção primária. Perfeito. Obviamente tem muitas outras propostas, eu estou falando de pontos As principais. principais. Aham. De urgência e emergência, hoje a gente tem 4 UPAs, né? A gente tem a UPA Secap, Santa Helena, San Marino e a UPA Central. Sim. Tá faltando uma UPA na parte alta da cidade. Então tem como uma das principais propostas do Júnior fazer realmente essa UPA na parte alta da cidade. Ali no Barreiro, no Continental. E também reformar o prédio da UPA do Secap, porque a população aumentou bastante, você precisa ter uma infraestrutura melhor para atender melhor a população naquela Uhum. região. Então, para urgência e emergência, se colocando uma UPA na parte alta da cidade, você teria, por uma questão de regionalização, você teria uma cobertura mais adequada, né? Porque a gente tem uma na região oeste da cidade, uma na região leste, uma na região norte, uma no centro, mas na região sul ali, na parte alta, está faltando. Sim, perfeito. E integrado a essa nova unidade de saúde, nessa nova UPA na parte alta, também colocar ali uma base do SAMU. Que, aliás, o SAMU também é uma benfeitoria feita pelo governo do Júnior, né? Sim. Sim, um consórcio foi assinado por ele, né? Da urgência e emergência, UPA Santa Helena, UPA São Marino, das duas construídas no governo do Júnior, e o SAMU também, esse consórcio, né? Foi todo esse esforço junto ao governo federal também no governo do Júnior. E ter uma Então, unidade do SAMU na parte alta facilita muito até mesmo para os atendimentos, né, de exatamente, emergência. Carlinhos, exatamente. Então, é outro ponto. E em Uhum. questão hospitalar, eu acho que é importante a gente falar do hospital municipal. Sim. Então, em relação ao hospital municipal, defender arduamente a municipalização do hospital. Sim. Carlinhos, vamos fazer um panorama histórico aí. Quando o Júnior assumiu em 2013, Sim. naquela época a Unital estava vivendo uma crise financeira, uma dificuldade financeira, e estava sem dinheiro para pagar o hospital. Sim. Por uma questão de sorte, o governador na época era o Alckmin, e ele estudou aqui na Aluno da faculdade de Universidade medicina, Taubaté. foi Sim. aluno da faculdade, e ele estadualizou a gestão do hospital para conseguir continuar pagando e não cessar, não ter uma solução de continuidade no atendimento do Agamute, né? Porque seria um desastre tanto para a população que era atendida, Justamente. quanto para os alunos da faculdade. Sim, sem sombra de Mas o dúvida. hospital, desde que foi construído, ele era municipal. Sempre Então, foi municipal, né? sempre foi municipal. Ele foi Justamente. estadualizado por uma crise da Unital em 2013, por uma crise financeira. Uhum. E ele ficou de 2013 a 2019 estadualizado. Sim. Em 2013, Carlinhos,
quando o Júnior assumiu que já tinha sido feita a estadualização, quantos leitos hospitalares o município tinha? Você sabe esse número? Não sei o número exato, mas me recordo certinho das reuniões do Júnior falando sobre isso. Não tinha nenhum. A partir da estadualização do hospital universitário, Taubaté começou a ter 0 leitos de regulação própria. Específico para Taubaté. Específico para Taubaté. Obviamente tinha os leitos ali do hospital universitário, Sim. que eram regulados pelo Sim. CROSS, que é um sistema Sim. estadual. Ou seja, para a região toda. Para a região toda, e você coloca o paciente ali, pode sair o hospital, o HU, pode sair um hospital em São José dos Campos, pode ser um hospital Sim, em outra região, porque você entra num sistema que é compartilhado para todo o estado. justamente. Mas o que eu quero dizer? Se você não tem nenhum leito, se o número de leitos é 0 de regulação própria, o que acontecia com as UPAs da cidade? Ficavam cheias. Então os pacientes iam para as UPAs, e mesmo você construindo mais UPAs, como o Júnior fez, você tinha um número de 80, 90 pacientes por dia esperando vaga em UPA. Sim. E imagina um paciente, a UPA é para ser uma atenção secundária, uma atenção de urgência e emergência, é para ser uma passagem. Entendeu o diagnóstico? Atendeu, deu diagnóstico, deu suporte de vida, colocou o paciente no núcleo de regulação, transfere para o hospital. Perfeito. A UPA não é para ser um hospital. Sim. E como Taubaté não tinha nenhum leito de regulação própria, as UPAs começaram a virar mini hospitais e as pessoas morriam nas UPAs, né? As pessoas ficavam aguardando e sofriam ali por aguardar um número muito grande de dias nas UPAs. As UPAs ficaram inchadas. E qual que é a solução para isso? Você retomar a regulação de leitos hospitalares. Você ter leitos de regulação própria. Se você for olhar as cidades, Carlinhos, todas as cidades aqui adjacentes a Taubaté, Pindamonhangaba, você olha Tremembé, você olha Caçapava, São José, que é uma cidade grande, tudo bem, Sim. Jacareí, todas as cidades têm hospital municipal. Todas as cidades têm hospital municipal. Só em Taubaté que é bicho Só de em sete Taubaté cabeça, que não né? pode ter É, hospital municipal. Então, a decisão foi muito correta de retomar o hospital municipal, de municipalizar a gestão do hospital municipal para permitir que Taubaté tivesse leitos de internação própria do taubatiano. Perfeito. Obviamente que você tinha um rateio do custo, né? Claro. Você tinha ali uma parte sendo paga pelo Governo federal, município, né? uma parte pelo Município, governo estado, federal e uma isso. parte pelo estado. Mas a prioridade da regulação de vagas era do município, porque tinha o Perfeito. núcleo interno de regulação, o NIR. Perfeito. Então, quando o paciente entrava na UPA, ele não tinha que entrar no CROSS Sim. para disputar a vaga com toda a região. Ele entrava no NIR e a autonomia era do município para regular a vaga e para ceder a Perfeito. vaga para o taubatiano. A prioridade começou a ser do taubatiano depois que o hospital foi assumido pelo município. Então, isso permitiu com que fosse feita uma linha de cuidado, desde uma atenção primária até uma atenção hospitalar. E Uhum. reduziu muito o número de pessoas esperando nas UPAs. Por isso que o hospital foi municipalizado. Então, se a gente olha hoje um candidato que é contra a municipalização, ou que é a favor de reestadualizar, ou que diz que Taubaté não pode ter um hospital municipal, Uhum. ou é desonestidade intelectual, ou é despreparo. Ou a Porque- falta da inteligência. Por quê? Carlinhos, você tem hoje Intelectualidade. um contrato do Hospital Municipal Universitário que custa 9,5 milhões Uhum. por mês. Então, custa ali para a prefeitura mais ou menos 3,5 milhões. Ou seja, a prefeitura continua ajudando A e não prefeitura- temos mais vaga para nós, Só que o que Taubatiano. foi feito na gestão passada? Especificamente. A gestão passada não, a gestão atual, né? Uhum. A gestão passada, porque foi um ato falho aqui, a reprovação de 82%, né? Difícil Muito grande. que continue, mas o que foi feito na gestão atual? A gestão atual continuou com a municipalização do hospital, mas voltou para o CROSS. E aí não faz nenhum sentido, é algo completamente contrassenso. Você continua com a municipalização, você paga o hospital, mas você deixa a regulação de vagas para o Estado? Mas você não regula isso. Não faz nenhum sentido. Não faz nenhum sentido. Então, o que tem que ser feito? Tem que ser retomada essa regulação de vagas própria do município. Perfeito. E o que eu estava falando da questão financeira? O hospital custa 3,5 milhões por mês para o município. Porque o resto, os outros 6 milhões, são pagos por uma divisão do governo do estado e do governo federal. Uhum. Se você multiplica isso por 12, dá 40 milhões. Então, o hospital custa 40 milhões para Taubaté por ano. Qual que é o orçamento de saúde no ano de Taubaté? 473 milhões, que está previsto na Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2025. Não representa nem 10%. Como que Justamente. Taubaté não pode pagar um hospital municipal? Justamente. Gestão, né, meu Por que amigo? não pode pagar hoje? Por que ficou devendo? Porque aumentou os cargos num número
completamente E o dinheiro que era absurdo. devido à saúde teve Não que era ser só na remanejado. saúde, não pagou Sim, a sim. zeladoria urbana, não É, pagou especificamente para a saúde, a educação, não pagou, você não pagou em nada porque teve um Justamente, desequilíbrio financeiro. Mas com justamente. equilíbrio financeiro, cortando esses cargos que ficaram distribuídos a rodo, você consegue pagar um hospital. E Taubaté precisa ter um hospital, porque o taubatiano não pode ficar esperando na UPA e não pode ter o número zero de leitos de regulação própria. Carlinhos, você imagina na época da pandemia Taubaté foi a segunda cidade do Brasil com menor mortalidade, acima de 100 mil Eu recordo habitantes, como né? referência no Brasil, né? Nós somos referência. Os Agora, primeiros, né, a parar Sim. mesmo tudo, pô, eu Não tava o até fato só de parar, um mas o plano- fato de formar um plano de fato mesmo efetivo. Eu lembro, Pra que- diminuiu o salário dos comissionados, lembra? Isso, na verdade, foi uma opção nossa à época. Nós éramos, eu posso falar com propriedade, porque eu era comissionado à época. Surgiu uma ideia dessa do Gil. Eu falei, meu, perfeito, fantástico. É fantástico. Nós reduzimos nosso salário em 20%. Nós pegávamos parte desse salário e doávamos para ajudar ao combate ao Covid, né? Então, eu acho que foi muito legal. Nós temos que falar isso aí porque dificilmente em qualquer prefeitura do Brasil, porque hoje, né, pega as pessoas que são comissionadas, as pessoas têm interesse no salário, aquilo, quer salário, na grande maioria. Claro que tem pessoas trabalhadoras, pessoas que vão atrás, pessoas que se especializam. Mas ali não, nós estávamos ali, né, na época como diretor de defesa civil, a gente estava no front ali, na rua, ajudando, dando auxílio à Secretaria de Saúde à época, que seu pai era o secretário ali, tudo que ele nos pedia, Defesa Civil ia e fazia. A Defesa Civil era responsável por levar a autobomba para fazer a desinfecção do hospital. Então, assim, tudo que nós podíamos fazer naquele momento, nós fazíamos e abrimos mão parte do salário. Claro que não podíamos abrir mão de 100% porque nós precisávamos para a sobrevivência da família, mas, Sim, sem dúvida. né? Então, assim, na Você tava história... trabalhando também. Sim, né? sem sombra de Fazendo dúvidas. o enfrentamento à Covid. Sim. Por que Taubaté teve esses números tão importantes e que mostram como uma cidade salvou vidas? Porque teve um plano de enfrentamento pautado na ciência, pautado nas Eficaz. melhores evidências. A gente Perfeito. tinha um plano escalonado, dependendo do número de internações, você ia abrindo mais leitos. Uhum. Então era um plano que tinha toda uma escadinha. Chegou a tantos por cento de lotação do hospital, você abre mais leitos aqui, você faz uma solução emergencial. A gente tinha o call center, né, que eu me tive recordo. o prazer de coordenar de forma voluntária, Sim, obviamente, me né? recordo. Você e alguns alunos da medicina. Me Não, recordo eu disso. e 40 alunos da medicina. Sim, alguns não, vários, né? Eu me Éramos recordo. 40 pessoas, todos voluntários, ninguém ganhava R$1, mas a gente atendia as pessoas, escutava as demandas dos munícipes Sanava e dúvidas. sanava as dúvidas. A gente fez uma vacinação para influenza na casa das pessoas, usando o call center, então foi muito importante também. Toda hora a prefeitura fazia lives para dar informações, para dar orientações para o público. Então, realmente foi um combate muito bem estruturado. E isso Eficaz, resultou Efetivo. no salvamento de muitas vidas. E olha, Carlinhos, se a gente não tivesse municipalizado a gestão do hospital, Não teríamos durante a leitos. pandemia, Taubaté teria 0 leitos. Então, como queria fazer a sorte? Na verdade, sorte não, foi algo de um diagnóstico bem feito, de uma Sim. boa gestão Pessoas de municipalizar, competentes fazendo gestão. foi que o HMUT foi municipalizado, que o Hospital Universitário foi municipalizado, porque permitiu que Taubaté tivesse uma retaguarda para ter leitos hospitalares de enfermaria e leitos de Pra tratar UTI os taubatianos. para tratar os pacientes taubatianos, para dar prioridade ao taubatiano durante a pandemia. E isso foi decisivo para esse bom resultado do segunda cidade que mais salvou vidas, que menor teve Olha que mortalidade. sensacional. E assim, foi tão bom, que pessoas da atual gestão entendem que foi eles que fizeram, né? Esse dado, Carlinhos, se eu não me engano, é da revista Exame de março ou de fevereiro de 2021. Sim, Ou seja, pegou 2 meses só Justamente. da nova gestão. Justamente. O que pegou mais foi da gestão anterior, de 2020 toda. Então são dados que refletem, Perfeito. basicamente, as escolhas e decisões que foram feitas na gestão de 2020. Mas essa é a diferença, né? De você colocar pessoas competentes, pessoas que de fato têm gabarito para isso, pessoas que sabem fazer gestão. Sim, na minha opinião, o Ortiz é uma pessoa de fora da curva na política pública, como gestor. Para mim, não é porque é meu amigo particular, não é porque ele é um amigo de dentro de casa, posso dizer assim, né? Toma um café com ele na casa dele, já teve a oportunidade de ir na minha casa, a gente senta, conversa, debate. É uma pessoa que está me instruindo muito bem na minha campanha para vereador também, sabe, o Matheus, perdão. Ele está me abrindo algumas portas, está me mostrando alguns caminhos dentro da política que eu não conhecia. E assim,
Eu sempre gostei, sempre fui curioso, sempre gostei de estudar, ir atrás de informação. Então, assim, eu tenho o Júnior como uma referência. E a época eu me recordo certinho, seu pai, eles nas reuniões, a sua mãe também, nos ajudávamos muito ali. O call center ficou na antiga Secretaria do Cedim, à época, no cantinho lá. Eu me recordo certinho, estava como diretor de defesa civil, então todo dia, quase toda hora, eu tinha que bater lá para saber, opa, e A agora gente o que a fazia gente faz? interlocução entre as secretarias, né? Tinha essa E transversalidade, funcionava, né? Funcionava. Aí, mas Eu é a acho que consequência, né? Tá aí o Exato, resultado. Carlos. Eu acho que seria interessante a gente falar de outros temas também da saúde. Então, Sim. algo que está sendo muito debatido hoje em dia é que hoje foi feita uma centralização dos exames laboratoriais. Então, a coleta dos exames laboratoriais foi centralizada. Eu acho que isso é algo que precisa ser mudado também. Como eu falei, Sim. todo o SUS é baseado na descentralização. Então, a gente precisa ter postos de coleta de exames laboratoriais espalhados pela cidade para facilitar E tá o batendo aí na acesso. contramão, né? E tá Oposto, né? descentralizando, então hoje a gente escuta isso muito na rua, né? Sim. Que, poxa, para você ir coletar um exame tá demorando muito, tá sendo muito difícil a locomoção, a mobilidade até lá. A questão da dispensação de medicamentos também, a gente precisa dispensar os medicamentos do CEMUME nas UBSs+, a gente precisa ter postos descentralizados Sim. de dispensação de Hoje medicamentos. o cara é atendido, ele tem que sair dali para farmácia buscar medicação. Na verdade, assim, o que eu percebo, né, que quando eu entrei na Unital, a minha o ímpeto inicial que eu tive era descentralizar a comunicação para a gente fazer a comunicação interna funcionar. E daí você vai estudando, você vai vendo que as pessoas já fizeram os projetos, né? E Uhum. você vai entendendo o que fica bom e o que não fica bom. Sim. E ok, hoje eu saí de lá entendendo que a melhor coisa era a descentralização mesmo e que a gente tinha que atuar de forma departamental, porque cada um tem as suas características, cada um tem a sua personalidade. O que eu vejo desse momento que Taubaté vive é que muita coisa é por tentativa e erro. Sabe? Então, assim, não existe esse estudo preliminar, não existe esse cuidado com o que já foi feito, com o que já foi estudado, com o que já foi tentado. Não existe essa preocupação com essa questão mesmo de, peraí, vamos ver quem fez isso e deu certo. Porque uma rápida busca no Google, em artigos do Google, você vai ver que centralizar o serviço público, principalmente a saúde, não vai rolar. Então, assim, o que eu vejo é essa forma de fazer que não é uma forma de fazer gestão. É a forma de você chegar lá e simplesmente pensar, agora eu quero fazer desse jeito, agora eu quero. Porque você pensa que assim você vai acabar controlando melhor as coisas. Mas se você não sabe fazer gestão descentralizada, você também não vai saber centralizado. Sim, sem dúvida. Falando de algo mais centralizado, né? Acho que a principal proposta, a proposta mais chamativa, talvez, do Júnior para esse plano de governo é a construção de um novo prédio para o Hospital Municipal, No Quiririm. no Quiririm, exatamente. Nós tivemos uma reunião, nós levamos o Júnior lá, nós falamos sobre isso. Ele até foi questionado por uma moradora específica ali do Quiririm mesmo. Hoje ela está até morando na Alemanha, não sei se ela voltou para a Alemanha ou não, mas ela é moradora de Quiririm, que ela tinha um pouco de preocupação, levar um hospital para o Quiririm, enfim, mas a gente entende que é necessário. A necessidade, o Júnior ainda com aquela inteligência ímpar, ele falou, não, mas a gente pode fazer um estilo arquitetônico Isso. virado para o Qual que é a ideia, Quiririm. Carlinhos? A gente tem hoje um prédio que é onde está atualmente localizado o Hospital Municipal, que Sim, é um muito prédio antigo. muito antigo, Muito. século XIX. Então é um prédio que ele é horizontalizado, ele é um prédio que não tem a logística hospitalar adequada, é um prédio com a infraestrutura muito impactada. Sim. Então, mesmo durante só o ano que a gestão foi municipalizada, 2019 a 2020, você teve um investimento de 12 milhões naquele hospital. Então, você teve várias melhorias, mas mesmo assim, ainda falta muito para conseguir deixar um hospital adequado para o atendimento. Sim. Porque o hospital não tem logística, é um prédio que não foi feito para medicina como é nos dias de hoje, né? Para integrar o pronto-socorro obstétrico com a maternidade, com o centro cirúrgico, então você precisa ter uma logística mais adequada. E hoje a ideia é construir um prédio novo de 200 a 220 leitos, ali naquela área do Quiririm. Sim. Quando o prédio for concluído, aí você transfere os serviços que estão acontecendo ali no Agamute atual para esse prédio novo. E onde é o Agamute atualmente, vai se tornar uma fábrica de cultura para estimular a economia criativa,
para estimular a juventude a ter uma melhor inserção no mercado de trabalho, para Sim. realmente a gente conseguir ter um desenvolvimento para o jovem, por uma questão de aumentar a chance de conseguir um emprego, de ter sucesso na Um é obtenção de um consequência do emprego. outro, né? Exato. Então, você constrói o prédio novo, quando o prédio novo tiver sido construído, e aí é muito importante essa parceria do Júnior com o governo do estado, né? Ele está Uhum. hoje no partido do governador, Sim. porque acho que foi um compromisso que foi feito entre ele e o governador em relação ao prédio novo do Agamute. Sim. O prédio novo está pronto, você transfere o serviço do Agamute para lá, e onde é o Perfeito. Agamute vira uma fábrica de cultura 4.0 para a economia criativa, para a juventude de Taubaté, que é algo que está faltando, que a gente precisa também. Então essa é uma proposta super impactante aí e que vai realmente ajudar a ter um hospital com uma boa hotelaria, com um bom acolhimento, com uma humanização Sim. e com uma infraestrutura que possa atender melhor o E o Taubatiano. nosso. Lá dentro é difícil até se localizar, né? Você anda, você se perde. Mas ali Pode- hoje precisaria de uma reforma por completo. Eu acho que determinado espaço lá onde é o Agamute hoje, não pode nem fazer reforma, tem que ser restaurado, porque é um exato. prédio, não sei se é Prédio antigo, tombado, né? antigo, Então, enfim. você construindo um prédio novo, você coloca uma maternidade adequada, e aí você sana aquele problema do Taubatiano não nascer em Taubaté, porque você construindo um prédio novo, você faz a maternidade lá, é uma Perfeito. maternidade modelo, com um pronto-socorro obstétrico, um pronto-socorro ginecológico, com uma maternidade, com uma UTI neonatal, e você constrói e desenha aquele hospital do zero. Então é muito mais adequado do que ficar retocando um prédio que Sim. ele está muito antigo mesmo e com uma logística inadequada. A Perfeito. gente não falou sobre saúde mental, né, Carlinhos? Acho que acho que a eu gente- posso tocar um pouco nesse Deve, ponto. deve ser a minha pergunta agora. Saúde mental, a gente tem algumas propostas interessantes Uhum. também. Né? E quais são elas? Então, a primeira é centrada na atenção primária. O que isso significa? Que a gente precisa melhorar o atendimento de transtornos mentais nas unidades básicas de saúde. Sim. Porque qual que é a porta de entrada do sistema de saúde? Onde que o munícipe vai quando ele tem uma queixa? Ele vai no posto de saúde. Sim. Esse é o primeiro, é a porta aberta para ele. Então a gente tem hoje 52 unidades básicas de saúde, é lá que a população está sendo atendida, é lá que é a ponta, é lá que está o bairro. Sim. Então a gente precisa treinar os médicos de família, os médicos clínicos gerais que estão atendendo nas UBSs, para que eles possam reconhecer, diagnosticar e tratar os transtornos mentais mais prevalentes, principalmente os transtornos ansiosos e os transtornos depressivos. Então, esse é o Perfeito. primeiro ponto. Treinamento dos médicos que estão atendendo na ponta para reconhecer e tratar essas doenças mais prevalentes. No caso de casos mais difíceis, do diagnóstico mais difícil, do manejo mais complexo, a ideia é colocar um psiquiatra em cada UBS+, para que esse psiquiatra da UBS+, possa ser responsável por um sistema de matriciamento ou até de telematriciamento. Então, o que significa? O psiquiatra de uma certa UBS+, vai ficar responsável por tantos postos que forem mais próximos àquela região da UBS+, Uhum. e vai ajudar os médicos dos postos nos casos mais complexos. Então, vai dar como se fosse uma consultoria. O matriciamento é uma consultoria Sim. para os médicos do postinho de saúde, para que ele possa ajudar a tratar os casos mais complexos e os casos mais difíceis. Além disso, quando for necessário, você continua tendo os 3 CAPs que você tem em Taubaté. CAPs AD, álcool e droga, o CAPs adulto e o CAPs infanto-juvenil. Uhum. Você tem também a ideia de ter uma prevenção de saúde mental, então da gente colocar equipes de saúde mental nas escolas municipais. Esse é um projeto que eu tive a possibilidade de ver lá em Madrid, né, que teve a execução. E você coloca equipes com psiquiatra, com psicólogo e com enfermeiro para identificar alunos que possam ter transtornos mentais, para ajudar os professores a identificar esses alunos também e, se necessário, encaminhar esses alunos para os serviços de tratamento adequado. Então, é você realmente ter uma atenção na escola para possíveis transtornos mentais e aí encaminhar, se necessário, esse aluno pode estar em uma situação de vulnerabilidade para um serviço adequado. Além disso, tem uma outra proposta interessante também, que é a criação de uma casa de saúde mental para o jovem, voltada ali para jovens Sensacional. de 12 a 25 anos,
que esse é um projeto que existe na Austrália, que existe na Europa e muitos locais também. E a ideia é tentar fazer um projeto modelo aqui em Taubaté, que é uma casa, como se fosse uma casa lúdica, como se fosse uma sala de estar, onde o jovem sabe que lá ele vai poder tocar no assunto da saúde mental. Ele vai poder entrar sem agendamento, ele vai poder entrar como se ele estivesse entrando ali num ambiente mais lúdico, numa sala de estar, e ter o contato com uma psicóloga se necessário, com um psiquiatra se necessário, ter um primeiro atendimento, ter um acolhimento. E o mais importante é que ele se sinta confortável, que ele não precise de um agendamento prévio. Para que ele possa Tranquilo ter para falar encaminhado. sobre. É o projeto dos meus pais lá em Jaguariúna. Sim. Meus pais tinham um projeto. Meu sogro era médico Eu sei. também, Meu pai né? era Médico médico e pediatra. minha mãe diretora de escola. E daí eles percebiam essa dificuldade mesmo do adolescente conseguir se sentir em casa para falar sobre saúde mental e etc. Eles fizeram um projeto com o Davi, inclusive, que acolhia esses adolescentes, e era muito interessante, mas o projeto acabou também. Provavelmente agora o Davi vai retomar, né? Mas Ah, é não tenho muito dúvida. legal mesmo. É sensacional. Porque você integra o jovem, ele precisa se sentir confortável para procurar o atendimento. Como a saúde mental é muito estigmatizada, muitas vezes ele fica com receio. Ele não quer falar para o pai, ele Fica não quer procurar travado, o né? posto, ele fica travado. Então é importante que você tenha um ambiente convidativo para que ele possa ir nesse local, que não seja complicado de ter que ficar agendando e que ele se sinta confortável para falar com alguém. Nesse projeto que acontece lá na Austrália, na Europa, muitas vezes quem atende no primeiro contato são outros jovens que são treinados para isso, para facilitar ainda mais essa abertura. Então é uma inovação que a gente pretende Cara, que pensar aqui para sensacional. Taubaté. São ideias boas, ideias de pessoas inteligentes, que serão concretizadas com pessoas competentes, né? Então, assim, Taubaté, eu acho que não tem muito o que pensar, e as pesquisas aí, agora, pra gente já indo pro final, as pesquisas mostraram isso, né, Matheus? Então, acho que Taubaté, de fato, reconhece. O Júnior saiu com mais de 70% de aprovação, né? Hoje ele vê a ascensão dele aí nas pesquisas. Eu acho que para iniciar-se uma campanha política com uma estatística dessa que a pesquisa mostrou para ele, então mostra que de fato ele está no caminho certo. Agora trabalhar para que isso se concretize mesmo, né? Para que nós, que somos a equipe de rua, né? Aquela parte dura ali, né? Do núcleo duro da campanha, leve mais informações para a população, mas não é todo mundo que tem acesso à TV, ainda não é, né? Tem acesso à TV, que não tem acesso à informação, que não é o podcast mesmo, a gente usa de fato como ao vivo, mas depois a gente faz alguns recortes, vai postando nas redes sociais para que as pessoas tenham conhecimento daquilo que foi falado, das possibilidades que podem acontecer por Taubaté. Quando nós criamos o podcast, nós tínhamos o intuito de mostrar para as pessoas que tem essa certa distância do poder público. Então, assim, trouxemos pessoas responsáveis, pessoas ligadas a cursos técnicos, pessoas ligadas à cultura, como o professor Márcio Carneiro, a educação, que é uma baita de uma referência para a gente, a professora Poliana Gama, Eduardo Cursino, de gestão pública, deu uma aula para a gente aqui, mostrou que, de fato, o CAF foi a melhor coisa que poderia ter sido feito para Taubaté, porque passaram-se 3 anos e 5 meses, 6 meses, aí, 3 anos e meio, falando que foi uma porcaria, mas parte do dinheiro do CAF foi gasto para a atual gestão. E assim, e como é que não viu as obras? Não é possível não ter visto as obras, mas viu, mas... Carlinhos, toda cidade média empresta dinheiro do CAF. Justamente. Toda cidade média. São José, Jacareí, Campinas, Ribeirão Preto, São E Paulo. Campinas, se eu não me engano, está já no segundo ou terceiro, já está em estudo, ou segundo ou terceiro empréstimo. Investir em obra pública, em infraestrutura, você melhora a mobilidade urbana, você dá dignidade para a pessoa, você desenvolve o bairro, você melhora a descentralização do plano diretor, você coloca o desenvolvimento para outras regiões da cidade. Sim. Olha a estrada do Barreiro, a estrada do Pinhão. Então... Justamente. Pra gente, a melhor coisa que poderia ter acontecido foi a estrada do Pinhão, né? Foi, a gente precisa levar as crianças para a escola, sai, eu tô no centro de Taubaté. Então é uma tranquilidade, desafoga um pouco o trânsito. Mas enfim, nunca vão aceitar, nunca vão reconhecer o que de fato de bom foi feito. E passaram 3 anos e meio falando mal, batendo, tá aí as consequências, né? Hoje, uma das piores rejeições já vista na história de Taubaté. E olha, tô com 40 anos e eu acho que eu nunca vi, nem o Peixoto 42. foi tão ruim. Oi? 42 42? anos. 42 anos. Esquecendo da idade, não tô esquecendo, não, 41 anos. Vou fazer 42 anos em outubro, dia 20 de outubro. Então tá tranquilo, 41 anos ainda, muito bem vivido. A gente arredonda para 40 anos, tá, Matheus? Não tem isso. Bom, Matheus, para finalizar,
Eu queria saber de você, quais são as suas esperanças e expectativas para o futuro da saúde de Taubaté? Eu espero que a gente possa ter uma gestão que faça um manejo técnico da Perfeito. saúde pública, né? Então, o que que foi feito e por que que eu acredito no plano de governo do Júnior? Porque esse plano de governo foi construído da forma que eu comentei anteriormente, né? Uhum. Escutando os problemas, do ponto de vista das pessoas, das perspectivas das pessoas, dos munícipes, quais são as principais demandas, quais são as principais situações que estão incomodando, que estão afligindo a vida das pessoas, olhar os dados, os indicadores objetivos, o que é que está errado, o que é que a gente precisa melhorar, e a partir disso construir propostas e soluções para esses problemas que incomodam, que pioram a qualidade de vida das pessoas. Então, o plano de governo é realmente uma estratégia para se fazer gestão. Se você tem um bom plano de governo, você faz uma gestão Obviamente, tem uma com boa uma gestão. bússola, com um norte. Então, é por isso que essa fase é tão importante. E eu Sim, não tenho dúvida que o plano de governo do Júnior é muito sólido, porque foi feito esse estudo do sim. diagnóstico das questões principais, das prioridades do município, o que está mais dificultando a vida das pessoas, e foi feita uma escuta de especialistas e escuta de sugestões das pessoas e dos munícipes para se construir um plano de governo plural, um plano de governo que acomode ideias de muitas pessoas, de especialistas, de taubatianos, que tome exemplos de outras cidades para a gente fazer igual aqui. Então, é um plano de governo técnico. Tendo um bom plano de governo, você tem uma boa gestão. E o Júnior, sem dúvida, é uma pessoa que reúne algumas qualidades que são importantes para se fazer gestão pública, né? O Júnior é uma pessoa muito preparada, ele tem Sim. preparo acadêmico, ele tem experiência em gestão pública, ele foi um prefeito muito agraciado, saiu com uma excelente aprovação da cidade, então ele já fez pela cidade, as pessoas percebem isso. Sim. E ele é uma pessoa que tem sensibilidade e tato social, porque para se fazer gestão pública, eu acredito que a política, ela tem que ter o objetivo de reduzir desigualdades. Então, se você tiver na política para outro objetivo, para outra meta que não seja redução de desigualdades, eu sinceramente não entendo para que uma pessoa pode estar dentro da política. E para reduzir desigualdade, você precisa ter sensibilidade social, você precisa perceber o sofrimento da pessoa. Sim. E aí, a partir do sofrimento da pessoa, qual é o problema e, para isso, propor uma solução. O Júnior reúne experiência, reúne preparo e reúne sensibilidade social. Então, por isso que eu Perfeito. acho que ele é, sem dúvida, o candidato mais preparado nesse momento para governar Taubaté nos próximos 4 anos, para construir uma Taubaté mais sustentável, para construir uma Taubaté mais digital, para construir uma Taubaté mais saudável. E além disso, além de pedir o voto para o Júnior, né, 10 no dia da eleição, eu queria também deixar aqui a minha felicidade de ver que você que é uma pessoa muito bem intencionada, um cara honesto, uma Amém. pessoa batalhadora, que eu tive o prazer de conhecer nesses últimos 4 anos e de manter contato. Sim. Puxa, seria muito bom que a gente tivesse um vereador com a sua capacidade de trabalho, com a sua índole, com a sua hombridade, porque faria realmente a diferença para as pessoas, não só de Quiririm, que é a sua base, mas da cidade como um todo, esse projeto do ProUni Municipal. Então eu Meu peço Deus. aqui, eu agradeço pelo convite, eu peço aqui o voto no Júnior, 10, e eu voto no Carlinhos Júnior, 55, 1, Um, 2, dois, 3. três. É isso aí. Mateus, obrigado, irmão. Obrigado de coração. Pra mim foi uma das melhores coisas que aconteceu. A amizade de vocês. Quero mandar um abraço pro Dr. João Ebran, além de amigo, meu médico, doutora Rosa, conselheira, quando preciso de algumas sugestões, a ela socorro, me socorre, peço socorro a ela me socorre. A você que sempre foi um parceiro, um grande abraço, Filipe, também, que tem um carinho muito Deve grande. estar assistindo com a O irmãozinho, namorada, deve estar meu, que apaixonado. legal. É, tá apaixonado? Tá Isso aí, apaixonado. coisa boa, coisa boa. Deus abençoe você, Deus abençoe sua família. Eu agradeço do fundo do meu coração por você aceitar esse convite para vir aqui conosco. Aqui é tudo caseiro mesmo, aqui meu filho sentado no chão esperando acabar pra gente ir embora e sair da escola. Minha esposa o tempo todo do meu lado, me ajudando na campanha, seja de rua, seja colar adesivo, seja no podcast, seja nas reuniões, seja nas reuniões mais importantes, onde você tem que se portar de uma maneira diferente. Então, poder contar com pessoas genuínas, como você e sua família, pra mim é muito importante, irmão. Obrigado do fundo do meu coração mesmo. E assim a gente encerra mais um
podcast direto e reto. Obrigado, pessoal, por quem ficou conosco aí até agora. E vamos pra cima. Não se esqueça, hein? 6 de outubro, Ortiz Júnior 10, Carlinhos Júnior 55123. Valeu! Obrigado.